Bom, pessoal, vamos aqui para a nossa aula, videoaula número 1, Sistemas para a Internet. Vamos usar aqui o material cedido pela nossa professora Mônica. Desafios da web atual. Web. A existência de um ambiente onde pessoas consigam trocar informações livremente e que essas informações possam ser acessadas de diversos dispositivos. O inventor da web foi Tim Berners-Lee. Ok? Vamos para o próximo. A Web 2.0. O conceito de Web 2.0 começou em 2004 com um brainstorming entre o Raleigh e a Media Live International. Web 2.0 é a mudança para uma internet como plataforma, o entendimento das regras para obter sucesso nesta nova plataforma. Entre outras, a regra mais importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos da rede para se tornarem melhores quanto mais usados pelas pessoas, aproveitando a inteligência coletiva. Raleigh, 2004. Aqui mostra um gráfico, né, onde que era PC era, depois é Web 1.0, a Web 2.0, onde estamos aqui Web 3.0 e a Web 4.0, que ainda vai ser lançada. Desafios na web atual. Web oculta. Geração dinâmica de informação sobre BD. Mecanismos de busca não alcançam. Tamanho é 400 a 550 maior que a web pública. Indexador 16% da web real, exemplo Google. Buscas em torno de 0,03% do contexto existente. Desafios na web atual. Atualmente, a maior parte do conteúdo da web é projetado para o entendimento por humanos e não para programas de computadores manipularem o seu significado. Berners-Lee, mais 2001. Que mostra o desenho aqui de uma rede social. Como processar as informações de uma página web, por exemplo, coletar dados de professores para uma malha direta de e-mail. Processo de busca de informação na web. Toda informação relevante foi localizada. Páginas do assunto requisitado e com texto diferente de páginas-chave não são recuperadas. Quantas páginas são relevantes? Páginas de um assunto diferente que utilizam as mesmas palavras são recuperadas. Processo de busca de informação na web. Relevância, baseado pelo vetor de palavras. PageRank, Google. Dado 3C. Dado 3C, Brasil. O que seria? Um conjunto de padrões produzidos pelo Dado 3C e destinados a orientar fabricantes, desenvolvedores e projetistas para o uso de práticas que possibilitem a criação de uma web acessível a todos, independente dos dispositivos usados ou de suas necessidades especiais. Estrutura, partes principais do documento, semântica e tags. O HTML, o XHTML. Apresentação, onde são tratados os aspectos visuais que não podem ser considerados informação textual. CSS. Comportamento, criação de comportamentos e efeitos sofisticados que funcionam através de várias plataformas e navegadores. Scripts. Mostra W3C, esse aqui que é o link para acessar ele, como aqui os outros aqui de baixo também. Esse aqui é o site. Quando a gente faz um site, a gente testa para ver se não tem tantos erros. É a validação. Você só vai digitar aqui o link do seu site. Link não, desculpa. O endereço do domínio, ok? Semântica, o ramo da linguística que trata do significado. Termo formulado por Tim Berners-Lee em 1999 no livro Wading to Web, Descendo a Teia. É uma extensão da web atual que visa dar significado semântico ao conteúdo das páginas web, criando um ambiente onde agentes de software e usuários possam trabalhar de forma cooperativa. A web semântica é uma visão
É uma ideia de se ter dados bem definidos, ligados de uma maneira tal que possam ser usados por máquinas e não só com o objetivo de apresentação, mas para a automação, integração e reutilização dos dados entre aplicações. Aqui mostra vários desenhos, características internacionais, camada sintática, camada de dados, camada ontologia, camada lógica, camada de prova, camada de validação. Proposta de Tim Berners-Lee. Utilização da ideia de hipertexto semântico, onde os hiperlinks também poderiam expressar relacionamentos entre documentos, como por exemplo, is version of, depends of, generated. Aqui é um outro exemplo. Ambientes semânticos. Representam conhecimento, permitem inferências sobre o conhecimento para gerar mais conhecimento. Estabelecem conexões entre os itens que não estão explícitos. Provem isto para diversos tipos de fontes. Capacidade para representar e gerenciar o conteúdo semântico da web. Como um agente pode aprender o significado semântico de um novo termo a partir de uma explicação formal? Necessidade de formalização, metadados, ontologias, descrição de propriedade e relacionamentos sobre itens, regras e inferência. Elementos da web semântica, metadados, XML, RDF, ontologias, OWL. Metadados. Os metadados são conjuntos de atributos, mais especificamente dados referenciais, que representam o conteúdo informacional de um recurso informacional. Já os formatos de metadados, também chamados de padrões de metadados, são estruturas padronizadas para a representação do conteúdo informacional, que será representado pelo conjunto dos dados atributos. Metadados de linguagem HTML. Metoname, keywords, metoname copyright, metoname robots. Padrão, esse aqui. São metadados. RDF, linguagem de representação sobre recursos na web, modelo de metadados simples e expressivo. Prover interoperabilidade na web, meio de integração entre diferentes padrões de metadados, diversos vocabulários distintos com base em um modelo de dados e símbolos comuns, visa processamento por máquinas. E que as definições RDF são consideradas como triplas, ou seja, consistem na conjugação do recurso predicado e o valor. Padrão de metadados. SparkQL pode ser usado para expressar queries entre diversos tipos de fontes de informação, onde os dados estão guardados sob a forma de RDF. Ontologias. Onto, palavra grega, significa existência. Lida com a natureza e a organização da realidade. O que é o ser? Quais são as características comuns a todos os seres? Ontologia. Uma ontologia é uma descrição explícita de um domínio, conceitos, propriedades e atributos de conceitos, restrições sobre propriedades e atributos. Uma ontologia define um vocabulário comum, um entendimento compartilhado. Principais componentes de uma ontologia: classes, conceitos de domínios ou tarefas geralmente organizados em taxonomias. Em uma ontologia acadêmica, aluno e professor são duas classes, relações, um tipo de interação entre conceitos de domínio. Exemplo, subclasse of, is, para cima. OWL, padrão do W3C, de especificação para representação de ontologias, linguagem para definir web semântica, extensão do XML e RDF. Descreve as classes, suas propriedades, relações e instâncias. Cajus protege Stanford. Mecanismo de indexação e recuperação de documentos da web semântica. Aqui algumas aplicações. Ações que determinam o significado do conteúdo e então cria conexões para o usuário. Veja mais. Algumas outras de novo.
Bom, gente, terminamos aqui a nossa aula 1. Obrigado.